Então tá sumindo água do teu sistema de arrefecimento, teu Renegade aí, já tem um vídeo aí no canal falando disso, eu vou deixar ele no card final lá, dá uma olhada nele também. E o vídeo que eu fiz, o último vídeo que eu fiz então como testar a válvula termostática do carro, às vezes pode ser ela, né. Mas vamos fazer um vídeo então, mostrando o que que mais pode ser, né. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. E o ideal então para testar lá se está tendo fuga de água pela tampa, por outras coisas tem lá que é de plástico, válvula termostática, o radiador tem umas partes de plástico também, o ideal é o temperatura do arrefecimento tá no talo ali, o 98 graus ali, seria o ideal, porque daí tá tudo sob pressão lá. Claro que tu não vai poder abrir a tampa, né, isso de maneira alguma, né. Mas muita coisa é de plástico e ela expande, e se ela tiver uma fissura, alguma coisa assim, vai aparecer, né, quando expandir. E plástico sabe, né, a maioria dos carros que estão tendo esse problema aí já são carros que já rodaram aí alguns 1000 quilômetros, né, já aquilo já expandiu, já encolheu, expandiu de novo, encolheu, e isso acontece, né, faz parte. En então gente, mais um vídeo respondendo alguns comentários aí, gente vindo aí apavorado que tá sumindo água do reservatório. E muitos já vêm com um conceito, uma ideia muito, parece que vai acabar o mundo, tá? Então, eu já fiz o outro vídeo aí semana passada, essa semana aí, falando da temperatura lá então da válvula termostática, né? A válvula termostática ela tá ali, ó, ali embaixo. Deixa eu achar um jeitinho certinho de filmar ela aqui. Ela tá aqui, né? Não sei se vai dar pra ver certinho. Ela tá ali, tá? Ali embaixo. Ali, ó. Essa bichinha aí, ó. Então, problema da válvula termostática, né? Dela não tá medindo certo. Mas o maior problema de longe, é essa tampa aí, ó. Essa tampa, ela não segura a pressão e daí sai aqui, ó, por esse ladrãozinho aqui, ó. E lambuza tudo aí pra baixo aí, ó. Se o teu carro tá lambuzado, toda essa parte aqui, ó, tipo uma guarapa, lá pra baixo, tudo lambuzado, vai a primeira coisa trocar a tampa. Troca a tampa, né? Essa aqui é uma tampa do Uno. Tem, qualquer revenda tem a do Uno moderno aí, do Uno novo, tá? Não tem, ó, 145, 21 PSI, né? 145 kPa. Ela é baratinha, tá? Se quiser comprar a original, compra também, né? Uns 100 reais original, e essa aqui em 2025 aí tá na média de 35 reais aí. Uma similar. Só pra testar, né? Depois tu compra a original, tá? Então, sendo, olha, a maioria né, dos comentários, daí depois aparece o amigo lá dizendo, ah, pois é, troquei a tampa e era isso aí mesmo, tá? Já apareceu gente dizendo que o problema era isso aqui, tá? Ele achava que era, na verdade, né? Achava que era isso aqui, ele ia comprar todo o reservatório novo, mas ele acabou trocando a tampa e resolveu o problema. A tampa, tá? Então tá aí. Mas pode ser outras coisas, né? Então pode ser tipo a válvula termostática. O melhor amigo que tu tem é o próprio celular, ó. Se tu pegar e filmar lá embaixo, em algum lugar, se tu ligar o flash por ali, ó, liga o flash, vê se não tá vazando, porque ele tem um retentor aí na válvula termostática também.
pode estar vazando ali também, tá? Ah, mas e se o problema é meu radiador que tá furado, cara? Ó, é tudo plástico aqui, ó. Como é que tu vai ver aonde tá furado? Cara, lá embaixo, ó. Lá embaixo. Aqui embaixo tem uma calha. Lá embaixo, ó, tem uma calha fora, ó. Ela provavelmente vai ter água, né? Só que para isso tu vai ter que deixar o carro ligado e deixar ele numa temperatura aí que expanda o plástico. Frio provavelmente não vai ter nada, né? Que expande o plástico e daí vai começar o vazamento. Em algum lugar aí vai estar úmido, vai estar molhado ali para baixo, ali nessa calha ali, ó. Essa calha dá embaixo do radiador. Mas pode ser pela de dentro, tu não acha isso também. Mas não custa nada dar uma olhada, sabe? Não custa nada dar uma olhada. Ó, dá uma olhada aí por baixo, na calha, tudo. Outra coisa que eu fiz também, eu vou mostrar num vídeo aí, ó. Lá embaixo, que deu o problema lá dos trocadores de calor ali, das flanges. Eu fiz um furo lá embaixo, lá, ó, né? No protetor de cárter. Porque daí eu conseguia ver na minha garagem se tem algum vazamento, alguma coisa, né? Mas isso é a parte do câmbio, né? Não tem nada a ver com o vídeo de água aqui, né? Mas é que vira uma piscina embaixo. Eu vou mostrar a parte do vídeo onde é que eu mostro que isso aí vira uma piscina embaixo aí. Viram dos dois lados. Porque se do lado de cá, que também vira uma piscina, vamos ver pro lado de lá, né? Vira uma piscina também. E às vezes pode ser a bomba. A bomba, quando ela dá desgaste, ela tem um negócio que vaza, tem um buraquinho que avisa que a bomba d'água está desgastada. Então ela fica também pingando, tá? Pode ser isso também, tá? Mas primeiro é a tampa ali do reservatório, que é o que dá mais problema é ele, né? Depois é outra coisa. Outra coisa que tem que dar uma olhada também é aí, ó, nas conexões das mangueiras, ó, onde ela entra no radiador, ó. Ela tudo plástico, ó, isso quebra fácil, tá? Então também a entrada e dá para dar uma olhada aqui embaixo, ó, onde é que é a saída também, ó. Lá embaixo, ó, onde é que é a saída. Até a saída tem uma travinha e ali dentro tem um O-rings, então de borracha também, né? Um O-rings normalzinho ali, que dá para tirar a mangueira pela aquela conexão ali, né? Mas eu não aconselho muito porque plástico com plástico ressecado, você pode quebrar fácil, né? Mas pode dar vazamento também, né? Então essa é uma imagem recuperada lá do vídeo do vazamento dos O-rings lá da flange, né, que aconteceu também para muita gente, continua acontecendo, né, se tu não tirar o teu trocador original e colocar na flange que tu comprou da China, né, ou do Mercado Livre, que é a mesma da China. Mas ali ela empoça a água, porque parece uma canoazinha ali, e foi aí que eu fiz um furinho ali pra na época, consegui enxergar na garagem se tivesse algum tipo de vazamento, né, porque eu também coloquei esse sistema aí de flange aí com radiador a óleo, né, para o trocador de calor. E então se tu olhou em volta da tampa, ali não tem nada lambuzado, olhou por baixo, não tem nada molhado, olha, o buraco pode ser mais embaixo, né, e até tem um comentário aí no canal: "Cara, tá sumindo uns 2 litros de água por dia". Eu não sei onde é que tá indo, que eu troquei o trocador de calor faz meio ano, nem isso. Mas qual tu trocou, cara? Botei o original. Original? Aquele que dá o problema? Olha, por que que não trocou no de água, cara? No de ar? Provavelmente estragou de novo, né? Isso acontece, né? Botou o original que já dava problema, botou um similar chinês ainda, de cento e poucos reais, cara. Tu acha que isso vai dar certo, meu? Tá, então como é que eu vou fazer para dar uma olhada se a água tá lá dentro do câmbio mesmo? Cara, já tem um vídeo aí no canal aí mostrando como é que tira o cárter, né? Tirar é fácil, colocar ele é um pouquinho mais chato. Daí tem um parafusinho Torx 40, vai precisar de uma Torx 40, né? Pra dar uma olhada. O parafusinho é um parafusinho pequenininho, né? É bem de boa. Daí tem uma medida certa já que sai ali.
Se não tiver a água lá dentro, vai sair uns 25 ml aí de fluido aí, de câmbio aí, porque a pecinha lá que faz essa medida aí, ela é parecido uma taça aí de champanhe, coisa assim, uma tacinha, né, ela carrega um certo tanto, e esse tanto, quando tu abrir o parafusinho pequenininho, é o que sai, né, não é difícil. Então tu abriu ali, o óleo saiu limpinho, né, não saiu esbranquiçado assim, né, alaranjado. Então, não é o teu problema. E quem já tem o trocador de calor a ar, né, não vai nem precisar abrir para olhar, que com certeza não vai estar dentro do câmbio, né, vai poder partir já para uma próxima aí. Essa próxima aí, o ideal seria um mecânico fazer, né, com aparelhagem específica para isso, né. E outra coisa, né, não é a maneira certa, né, de fazer, né. O certo mesmo é usar aqui, tipo, eles têm lá um manômetro, né, que bota uma pressão aí dentro do sistema, daí tu vê se tem alguma junta queimada, alguma coisa assim, né. Mas, né, é algo meio antigo que o pessoal fazia já nos carros antigos, era de tirar as velas e só dar uma parafusada nelas para deixar entrar oxigênio no cilindro e deixar uma noite por aí o carro parado, né? E ver se a vela enferrujava por baixo, que era um sinal de oxidação na vela, porque tem umidade dentro do cilindro, né? Que é a queima de junta. Antigamente se fazia assim, né? Mas hoje em dia já é um pouco diferente, mas dá para fazer. Não é um teste bem específico, né? Mas dá para fazer, tirar as bobinas, desparafusar a vela um pouquinho para entrar oxigênio pela rosca dela e deixar uma noite parado, né? Outra coisa que, claro, é meio que óbvio, né? Que é tirar a, aqui e dar uma olhada se o óleo tá certinho, não tá aquela cor esbranquiçada, né? Também é outra maneira de dar uma olhada. Se não tem nada que rompeu aí e tá vazando água para dentro do motor, para dentro do cárter, né? Isso é algo simples de se fazer, isso e qualquer um consegue fazer, né? Fácil, E fácil. lembrando também, né, quando tu puxar a vareta aí, provavelmente o óleo não vai estar no nível, né, vai estar muito superior a esse nível aí com uma cor esbranquiçada. Tá, então para finalizar, então é isso aí, né? Vamos primeiro cuida lá a válvula termostática, tipo no outro vídeo já mostrei aí. Cuida se ele tá, essa válvula termostática lá, ela tá funcionando certinho, ela tá abrindo ali pelos 88, 90, 84, se ela tá abrindo e dá uma olhada se tá lambuzado aqui para baixo, ó. Daí provavelmente é a tampa, só que tem que cuidar que talvez o problema não seja a tampa e seja a válvula que não está abrindo, daí o motor está fervendo, né? E ela tem uma pressão que ela aguenta. Fora isso, essa pressão maior aí, ela simplesmente ela vai abrir, ó, ela vai abrir a válvula aqui, ela vai abrir, né? E vai sair aqui no ladrãozinho aqui, ó, aqui do lado, ó. Vai sair aqui, né? Daí vai começar a pingar aqui. Mas como a tampa é algo muito barato para se trocar, troca a tampa, limpa tudo e vê se continua vazando, né? Tem que olhar isso aí. Não dá para confiar em tudo que falam pra ti. E como eu falo em todo final de vídeo que eu faço, se estiver procurando por alguma coisa que eu já fiz aí no Renegade, procura por playlist, não pega os vídeos picado por aí. É só botar ali no cursor mesmo do YouTube, ali, escrever ali o que que tu quer ali, hã, arrefecimento, autoentusiasta, playlist arrefecimento autoentusiasta, vai cair certinho lá. Playlist, velas de ignição autoentusiasta, vai cair certinho na playlist, tá. E também agora a gente tem aí o Valeu Demais aí, que é do lado dos 3 pontinhos aí, que tem a bonificação para o entusiasta fazer mais vídeo.
E também estamos traduzindo nossos vídeos em 5 idiomas diferentes, 6 com o português que o YouTube já faz. Então é isso aí, por hoje esse é o vídeo. Até o próximo. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né? Ajuda muito o canal. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.